A Via Cultural está em todas as redes: YouTube, Instagram, Facebook e agora aqui. Seja muito bem-vindo, esse é o podcast da Via Cultural. Siga com a Via e não perca podcasts semanais para você desfrutar de onde estiver. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Desejamos a todos um bom entretenimento. Boa noite a todos, eu sou a Ana e eu estou falando aqui junto com a Laís, com os nossos convidados de hoje, o Jefferson Mendes e o Lohan Duarte, sobre o que é fazer produção cultural, fazer audiovisual nesse período que a gente está passando. Eu queria agradecer a todos a presença. Boa noite, como a Ana falou, né, hoje a gente está recebendo o Jefferson e o Lohan. Os dois são produtores audiovisuais, realizadores audiovisuais, né, em diversas funções. São do ABC, em São Paulo, formados pelo CAV, e hoje também integram a produtora Murmur. E gostaria que vocês se apresentassem melhor para a gente começar a conversar, falasse um pouquinho de cada um, se o Lohan quiser começar. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Lohan, eu sou produtor na Murmur Filmes, junto do Jefferson. Eu tenho 22 anos e geralmente nos nossos filmes eu costumo fazer a produção. Eu sou formado em cinema pelo CAV, em São Bernardo, e eu estou estudando atualmente também rádio e TV, pela Cruzeiro do Sul. E você, Jefferson, fala um pouquinho. Eu também sou ex-aluno do CAV, me formei lá há uns 3 anos, tenho 29 anos, sou de São Caetano do Sul, participo da Murmur Filmes. Geralmente, as funções que eu exerço são funções de direção e roteiro e produção também. As partes mais técnicas para outra galera da Murmur. Bom, produção é um bombeamento do coração, né? Sem a produção, nada rola. Como é que vocês estão produzindo? Então, conta um pouquinho sobre esse processo agora. Vocês já vêm aí de uma estrada, que eu sei. Desde quando a gente se formou, assim, praticamente eu e o Lohan não paramos, assim. Fizemos vários curtas. Inclusive, enquanto eu estava me formando, eu fiz um documentário, né? Com a Laís também, que está presente aqui na conversa. Falou, vamos fazer um documentário. Ninguém tinha feito na vida, assim. E a gente fez um documentário numa ocupação, que é uma das maiores ocupações que o Brasil já teve, né? Que do MTST, que era lá em São Bernardo do Campo, do lado da Scania. É uma coisa que só para quem estava lá tem a noção da dimensão que era aquele lugar, assim. A gente falou, vamos fazer um filme. Eu e o Guilherme, a gente era diretor, né? Fizemos essa divisão, assim, vamos dirigir junto, já que a gente não sabe muito bem, então a gente se ajuda, né? A gente virou um média-metragem, né? Acho que tem 48 minutos. E também foi para festival. E, enfim, foi um filme que demorou, acho que 3 anos para ficar pronto. 3 anos, né, Laís? A gente começou em 2018, quando finalizou foi ano passado. Deixa eu perguntar, então, uma coisa sobre isso também, para a gente engatar nessa história. Eu tenho percebido que hoje está rolando muito documentário aqui no país, muito mais do que filme mesmo, do que ficção. Vocês entendem isso como uma necessidade de um tipo de linguagem para contar histórias de verdade, para que a gente possa demarcar o nosso território e trabalhar fazendo com que as pessoas se engajem em coisas de querer fazer parte da história e querer contar uma história. O que você acha dessa linguagem do documentário? Além de toda essa forma que você falou, de querer mostrar algo que ninguém está mostrando. Então você fala, como ninguém está contando essa história? Beleza. Como é que pode? Tem tantos documentários sobre tal coisa e não tem uma reportagem sequer nesse lugar. Então, esse foi o primeiro passo. Mas a segunda coisa também que foi importante foi a questão dos próprios recursos para fazer o documentário. A gente tinha uma câmera, nem tinha essa câmera, na verdade, a gente foi conseguir depois, né? Mas a gente falou, a gente precisa de uma câmera e um microfone, sabe? Então, a iluminação a gente não tinha nada, a gente gravou tudo com a iluminação do próprio sol mesmo, então, quando tava Iluminação sol... natural. Tudo iluminação natural. Aí, no final do documentário, anos depois, que a gente foi conseguindo uns equipamentos de iluminação, e a gente já tem algumas cenas com iluminação, mas no começo não tinha nada. A visão que a gente tinha na época que a gente estudava era
documentário, a gente não precisa de tantos recursos do que fazer uma ficção. Então, a gente falou, vamos fazer esse documentário, porque talvez a gente não gaste tanto, sabe? Seja uma coisa mais simples. Mas, no final das contas, você vê que também tem seus gastos, né? Com transporte, que você tem que ir para vários lugares para entrevistar várias pessoas, com a alimentação da equipe, depois com a pós-produção, pagar para alguém editar, se for o caso, se a gente não tiver algum editor na equipe. Mas, querendo ou não, ainda acho que gasta um pouco menos que ficção. Então, foi assim, a gente não tem dinheiro, a gente precisa gravar alguma coisa, e aquele momento tinha esse tema, que era da ocupação. A gente foi lá e foi conhecer, e a gente queria mostrar para pessoas também que tinham uma visão deturpada do assunto que a gente estava comentando, para mostrar... Super importante. Para mostrar que, assim, há muito preconceito, né? A gente está vivendo uma época, né, de divisor de águas, porque a gente vem de uma sociedade que é pautada em cima de casta, preconceito, rotulação, né? E eu acho que o que você está falando é que, assim, essa pesquisa de campo que vocês fizeram, porque, na verdade, o documentário ele se fez em cima da pesquisa enquanto vocês estavam desenvolvendo. Foi criando raízes e vocês foram desenvolvendo. Eu acho que até por isso demorou também esse tempo, porque daí matura, né, o processo de como falar, de como fazer esse roteiro acontecer. Eu vejo muito trabalho hoje que a gente está fazendo, que os novos grupos documentaristas estão fazendo, muito ligado com o cinema de invenção dos anos 70, que é essa coisa da câmera na mão, do sair em campo, do fazer a pesquisa, do fazer o roteiro, criar um grupo para contar as coisas e botar para as pessoas verem. Quer dizer, sem aquela coisa do Hollywood, né? A história do Hollywood, que tem que estar nas grandes salas, tal, mas é você ir comendo pelas bordas. O documentário, ele tem uma linguagem muito própria, né, em comparação à ficção, porque quando você vai gravar uma ficção, por exemplo, você faz a decupagem, faz storyboard, tem figurino, planta baixa para iluminação. Já no documentário, às vezes você chega lá com a equipe e você não sabe se vai gravar alguma coisa no dia, porque você tem que esperar algo acontecer. Então, embora você tenha a pesquisa anterior, né, você saiba como você quer o filme, ele vai criando, na verdade, vida própria, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, é sempre imprevisível. Então, o filme ele vai criando sua própria vida. Eu acho isso bem único da linguagem do documentário, que na ficção não é bem assim. É bem mais orgânico, né? O roteiro ele pode ficar mais aberto. O filme vai se transformando, né? Tanto que o documentário que a gente começou a fazer não era o que a gente imaginou que ia virar. Foi acontecendo muitas coisas no meio do processo que foi moldando, assim. Não tinha como prever. Acrescentando, né? Entrevistas que não tinham, e depois, passado tanto tempo que o filme não estava finalizado, a gente voltou para gravar novas, porque nesse em questão também tinha bastante gente na equipe, que, por exemplo, o Guilherme, que é o outro diretor, ele é professor de geografia também, né? Formado em ciências sociais, e tinha o Lucas, que é historiador também junto, então... isso é muito legal. Uma coisa que surgia, né? Porque daí você começa a ter outros olhares de outras áreas também, que é uma coisa que agrega muito, né? Você tem uma visão de um historiador, você tem uma visão de uma pessoa que entende um pouco da região onde a ocupação está, quer dizer, aonde ela está sendo assentada. Quer dizer, tudo isso conta histórias, né? São vertentes de uma mesma produção. Fala para gente o nome para a gente poder contar, porque de repente está em algum lugar, que as pessoas eu sei que foi para festival. Atualmente ele está no canal do YouTube de um festival chamado Canal O Cubo. É um festival internacional, né? Ele recebe filmes em língua portuguesa. Então, assim, Portugal, Angola, Brasil, o que parece ser pouco, assim, sei lá, se você tem 3 mil visualizações no YouTube de um filme específico, um documentário de 45 minutos, então é muita gente, então a gente ficou bem feliz, assim. Então tá no canal O Cubo, você pode pesquisar lá por Sem Chão, Sem Medo, é o nome do documentário. Muito legal, sim. Enquanto a gente estava gravando, aconteceu um turbilhão de coisas no Brasil, assim, ainda está acontecendo, né? A gente está vivendo numa época de totalmente, assim, já não bastava tudo que estava acontecendo, agora ainda tem a pandemia, né? E aí sobre a ficção, e conta a história assim, para fazer uma contraposição. Ficção,
Aí eu já puxo um gancho pro Lohan depois falar um pouco também. Ficção, assim, a gente começou com o documentário, né? Então a gente já começou falando, pô, vamos fazer uma ficção, né? Quando vai sair isso daí? Aí saiu no último semestre do CAV, lá do Centro Audiovisual de São Bernardo. Eu fui diretor de novo. Porém, ser diretor de documentário e ser diretor de ficção é uma coisa totalmente diferente. Para começar, que você lida com atores, né? A gente tem, dentro do nosso grupo, gente que prefere fazer documentário, gente que prefere fazer ficção. Tanto o Guilherme, que é o diretor do Sem Chão Sem Medo junto comigo, ele fala até hoje que prefere fazer documentário, né? O processo do documentário para ele é muito mais legal. A palavra da pessoa, que sai ali da boca da pessoa, você fala, meu, ele acabou de falar uma coisa magnífica. Você sabe que isso vai para o filme. Então, eu sempre vim da ficção, né? Porque eu comecei no teatro antes mesmo de ir pro CAV, eu participei de alguns grupos de teatro como ator, alguns como diretor. Então, eu já comecei a estudar cinema, né? Lá para 2016, quando eu entrei no CAV, eu já tinha o objetivo de fazer filmes de ficção, né? Claro que eu gosto bastante de documentários, mas particularmente a minha paixão é a ficção. E quando eu conheci o Jefferson, ele já tinha gravado Sem Chão Sem Medo, né? Então eu não tive participação. Aí eu assisti o curta dele, né? Que foi o TCC, foi o Bu.mp4, que, tipo, apaixonado, virou meu curta favorito. Aí, Que quando ele me legal. chamou pra produzir o próximo curta dele, que foi o Hóspede, eu fiquei tipo, meu Deus, mesmo se você não me chamasse, eu ia invadir o set e gravar com vocês, né? E eu e o Lohan temos uma coisa bem comum, que é a questão do amor pelo terror, pelo gênero terror, né? Porque eu e o Lohan geralmente somos as pessoas que escrevem, né? Geralmente a gente sempre fala, meu, alguém quer escrever, aí o pessoal fica, ah, não, toda vez parece que isso tem um negócio, né? Parece, pô, o Jefferson só ele quer dirigir, né? Não é. É que, tipo assim, acontece isso. Tem gente que não gosta de lidar com atores, tem problemas, né? Tem timidez, né? Não tem desenvoltura, tem medo, sabe? São pessoas um pouco mais Total, inseguras, mais total. introspectivas, e acaba que eu dirijo os filmes. Hoje em dia a gente vê as pessoas, e não é uma questão de idade, não. As pessoas têm preguiça de escrever, dessa coisa do criar e organizar a ideia do criar. Porque, como o mundo está muito rápido, toda vez que você cristaliza uma ideia, né, que você passa essa ideia para a realidade, ela demanda um tempo. E eu acho que a gente também tem uma necessidade de fazer histórias originais. A gente vê muita gente, o Lohan falou que vem do teatro. O teatro empresta muito roteiros internacionais, peças internacionais, né? O pessoal compra direitos, né, de histórias que já estão por aí, fazem adaptações. Eu acho que a coisa do roteiro original é muito contemporâneo, sabe? Essa coisa de você parar para pensar. Eu acho que isso é um posicionamento contemporâneo. Quando eu comecei no cinema, eu ganhava um salário mínimo, assim. A primeira coisa que eu tive contato foi com o curso de roteiro que eu fiz. E eu falei, por que eu quero fazer roteiro? Porque roteiro eu não gasto nada. Eu não vou ter gasto de nada. Sei lá, eu posso escrever num papel, eu posso escrever no celular, enfim, eu posso escrever no computador mais simples que seja, dá para escrever um roteiro. É você, essa sua ideia original e depois sem gasto, sem nada. Então, no Brasil, assim, se você quiser ser, puta, eu gosto de fotografia, adoro fotografia, você tá ferrado. A câmera, hoje em dia, profissional, sabe, fazer um trabalho bom, é R$ 10.000, sabe? Tipo, com as lentes, não sei o quê. Se você gosta de iluminação, a iluminação é cara. Se você gosta de som, o som é muito caro. Tudo é muito caro. Então, assim, para quem está querendo começar no cinema, né, é uma recomendação que eu falo, meu, para dar o primeiro pontapé, faz um roteiro, sabe? Entrega para alguém esse roteiro, conversa com essa pessoa, enfim, Entra no câmera. meio, né? Você entra no meio. Foi um pontapé que eu tive, assim, né? Fazer roteiro. Outra ponte, puxando para o documentário, eu recomendaria as pessoas gravarem documentários. Porque o Brasil é um país muito rico, né? De todos os assuntos Sim, possíveis, assim. Tanto para o mal, sim. quanto pelo ruim, você vai ter um assunto para ir. Você começando a fazer um mini doc, assim, um doc, sabe, de 15 minutos, 10 minutos, às vezes tem uma repercussão absurda em festivais, um negócio Absurdo. desse. Tem muito festival de documentário no Brasil, muito, tem mais talvez até de ficção, você percebe. E tem muita coisa que eu tenho visto com Muita celular, coisa. entendeu? Dá para Nossa. você fazer, dá para você editar, dá para você.
Aí eu queria até fazer aqui um comentário. A gente está aqui no Via Mix com o Sampa Doc, nosso primeiro concurso. Quem está ouvindo a gente quiser contar uma história, gente, vamos embora, porque é que nem o Jefferson está falando. A gente, nessa mostra Sampa Doc 21, a gente vai receber filmes, documentários de até 5 minutos, até o dia 20 de junho, e 5 serão premiados e 21 serão exibidos no SP Cine Play. Pode ser entrevista, observacional, registro, experimental. Pode ser ficção, experimental. Eu acho assim que é uma oportunidade boa, assim, né? Quem estiver escutando aí, talvez nem tenha gravado um filme, dá tempo ainda. Uma questão também que assim, não precisa sempre fazer algo que tem que ser para as massas. Tudo, por menor que você pense que pô, esse documentário aqui, quem será que vai ver? Vai ver. Sempre vai ter um nicho para ver. Sempre vai ter um público direcionado. Quando você está escrevendo, você sabe por quem vão ser as pessoas que vão ver esses filmes. Então, assim, em São Paulo, a gente mora no estado de São Paulo, só o que tem é lugarzinho, cinema, sei lá, que tem 20 lugares, mas as pessoas vão assistir, sabe? São os lugares, geralmente são lugares que são gratuitos para assistir os seus filmes. Então, assim, quando você vai fazer seu filme, você tem que ter noção, pô, não vou atingir milhões de pessoas, né? Não, mas só que eu tenho meu público, eu não posso deixar de fazer um filme porque eu acho que ninguém vai ver. Por pouco que seja, vai ver. E talvez mude, né? E transforme essa pessoa e essa pessoa faça um outro filme e vai indo, e não acaba. Viram, sabe, uma bola de neve que vai indo, vai indo, vai indo. Exato. Porque, assim, hoje em dia, os maiores diretores do Brasil são pessoas milionárias, né? Eu não vou citar nomes, mas é tipo assim, um dos maiores diretores do Brasil, herdeiro de banqueiro, sabe? Então, assim, ele tem muito dinheiro, ele faz o filme que ele quiser. Mas se você ficar, pô, né? Se você ficar, pô, meu, o cara tem muito dinheiro, como é que eu vou competir com esse cara? Você não vai fazer cinema. Você não tem como competir com esses caras. Então, você vai devagar, escolhe o seu nicho, escolhe o seu público. Quem sabe um dia você estoure e realmente você ganhe seus milhões de reais. Posso complementar uma coisa que Pode você falar. está falando? É assim, se você entra naquilo que você gosta porque você quer ganhar dinheiro, não entre. E, tipo, esses filmes mais underground, né, que a gente geralmente faz, são um tipo de filmes por necessidade, né? Porque tem aqueles filmes que a pessoa escreve o roteiro e ela espera ganhar algum edital para fazer. Geralmente demora, sei lá, uns 10 anos, ou fica esperando para sempre. Mas tem aqueles filmes de necessidade mesmo que você escreve o projeto e você se apaixona pelo projeto. Então, com recurso ou sem recurso, é tipo, eu preciso fazer esse filme ou eu vou, sei lá, morrer. Então, você cria um mundo e depois compartilha com as outras pessoas filmando ele. Você sabe que isso que você falou, além de ser poético, é uma grande verdade. Então, eu acho que o mundo criativo, criar, e é isso que você tá colocando, o Jefferson está colocando, sim, tão bem, independente de qualquer coisa, né? Você tem que ser apaixonado, você tem que saber que aquilo é uma necessidade que você tem de expressão, e aí não é a questão não é o quanto você vai gastar, é o como você vai fazer. Ele pode demorar, a gente pode fazer uma coisa incrível em um dia, e você pode levar realmente 10 anos para conseguir realizar. O que importa é você estar ali, né? Você estar com foco. Tipo, a arte, ela une as pessoas, né? Tipo, cria Sim. essa conexão, essas pontes. A Laís, quando falou da Murmur, né, que estava começo ainda da pandemia, né, Laís? A gente já citou vocês em várias conversas, em termos assim, que é no momento que você tem as maiores dificuldades que você tem que tomar as melhores e maiores atitudes. Inclusive, assim, eu e o Lohan, nós temos um trabalho fora da Murmur que não tem nada a ver com audiovisual. Que a gente faz porque, assim, tem que pagar as contas, dia a dia, entendeu? Né? Então, assim, se a gente... O cinema, para mim, assim, acho que para o Lohan também, é uma questão, assim, uma válvula de escape que eu tenho, né? No momento eu não estou ganhando dinheiro com isso, assim, mas é uma coisa que me satisfaz, entendeu? É uma coisa que eu preciso fazer. Se eu não fizer, se eu ficar só com a cabeça no, sabe, tipo, no meu trabalho atual, assim, que é uma coisa que não me dá prazer, entendeu? Então, assim, é uma válvula de escape que eu tenho, é o cinema. E tipo, você até tinha comentado que eu escrevo muitos roteiros, né? É que eu acho que eu não conseguiria ficar sem escrever eles. Tipo, é difícil ser artista, né? Fazer
trabalhar com arte, fazer filmes, mas eu acho que seria mais difícil se eu me forçasse a não ser artista. Eu acho que para mim ia ser muito mais difícil. A gente vai percebendo que tudo que a gente olha é uma maneira da gente se portar com a realidade. Então, é uma maneira de se portar e uma maneira de se importar também. Agora, o cinema é a sétima arte, a gente não tem o que falar, é uma coisa muito mais... É uma linguagem, né, que hoje, no país, infelizmente, a gente está com essa série de dificuldades, mas eu vejo muitos grupos começando, talvez não profissionalmente como gostaria de estar, mas assim, em paralelo ao dia a dia, como vocês estão. E tem muita gente que está com medo de começar e quer. Então, o que vocês podiam dar assim de toque para esse pessoal? Eu acho que o importante é ter um planejamento e buscar os seus objetivos, mas para isso você precisa de metas. Que nem quando eu me formei no CAV, eu queria continuar produzindo filmes, né? Aí eu precisava também viver, né? Em primeiro mês, já no primeiro salário, eu separava um valor. A cada mês eu separava o mesmo valor e ia juntando dinheiro para comprar figurino, locação. A câmera que eu gravei o filme, o Jefferson que emprestou, inclusive. Aí conseguimos gravar, né? E agora tá na pós-produção. Acho que esse ano a gente ainda lança, inclusive. Parabéns, viu? O Lohan que foi louco, assim, direção, roteiro e produção no mesmo filme é loucura. Bati a assim. mão na mesa, falei, vai de qualquer jeito. Isso é maravilhoso, gente. Olha, eu conheço algumas pessoas que são assim e atravessaram a vida, viu? Porque se tiver um cara, você pode não conhecer o cara, você senta do lado, você conta a sua ideia, o olho dele brilha, ele vai com você até o final. Ele não precisa ser teu amigo de cerveja. Inclusive o próprio Jefferson, né? Porque a gente, embora a gente tenha vindo do CAV, não éramos nem da mesma turma. Eu entrei um semestre antes. Mas aí a gente acabou se conhecendo numa oficina de roteiro e a gente tinha também as mesmas ideias, mesmos gostos, mesmos planos. O que eu vejo, assim, que o pessoal no começo, eles têm muito medo, assim, sabe? É que, como eu falei, aqui no Brasil a gente encara o cinema como uma coisa surreal. Você fazer cinema caríssima, né? Como se fosse inatingível. Não, e é uma coisa assim que você fica pensando em Hollywood, você fica pensando numa coisa que não tá palpável. O primeiro filme não vai ser o melhor filme do mundo. Você não vai para Cannes com esse filme, talvez vá, mas é muito difícil. Mas assim, você tem que errar muitos filmes para talvez acertar no terceiro filme. Você não pode ter medo de errar, você não pode ter medo de aprender. Então, mas acha uma turma, um pessoal legal, uma equipe legal para fazer filmes com você. Aí depois, né? Depois eu já comecei a entrar na linha do Lohan, realmente, precisa de um planejamento. Se você tiver um planejamento, melhor ainda, mas às vezes você não sabe como planejar. Tudo que eu aprendi foi fazendo e foi errando. Se você guardar um pouquinho por mês, se você tiver a oportunidade de guardar, sei lá, R$20, às vezes você consegue fazer. Eu gastei num primeiro filme lá que eu fiz no Bull, eu acho que foi R$500, numa equipe que tinha 5 pessoas. Enfim, e a gente fez um filme que foi para festival, com um orçamento baixíssimo. Eu sei que tem pessoa que não vai ter esses R$500, né? Eu tô falando assim, que tem pessoas que têm 2.000 e acham que não dá para fazer. Sim. Não é impossível, sabe? Eu sempre falava que fazia qualquer função, menos a produção. Até que eu tive que assumir a produção do meu curta, né? Então foi a primeira vez que eu estava fazendo. Aí depois já veio você e me chamou para produzir o seu também, que foi o Hóspede, né? Aí depois que a gente produziu esse, o Jefferson ainda me chamou para produzir mais 2, né? Do Bebê Diabo e o 1 minuto e 49 segundos. E esse deu mais certo ainda, porque a gente escreveu o edital e ganhamos 2 editais. Então acabou. E agora eu faço mais produção, na verdade. Então eu acabei me encontrando assim na marra também, perdendo medo e assumindo a função. Pô, que legal. E a Laís? Eu conhecia o Guilherme, que é o outro diretor, de vista, assim. Acho que ele é amigo de uma amiga minha. E aí eu conhecia de vista, já tinha ouvido falar, mas nem sabia, assim. E aí eu lembro que era um mês que eu tava queria fazer alguma coisa de filme, alguma coisa assim. Não estava rolando nada, eu tinha recebido umas propostas de coisas que até pagavam, mas não pagavam o suficiente para o estresse que eu teria fazendo elas, assim. Eu ia, tipo, acabar pagando para me estressar, assim.
E aí a Valéria, que é essa amiga, me falou, o Guilherme tá procurando uma pessoa para fazer a câmera e tal, né? Eu nunca tinha feito câmera também. E aí eu vi que não era algo que eu fosse ganhar, né, dinheiro, mas era um filme que eu queria fazer, assim, porque eu também sempre fui ligada com essa questão de ocupações, de pensar a cidade, enfim, de documentário, principalmente. E aí eu acabei entrando e para mim foi muito legal porque sempre tudo que eu fiz foi longe, assim, de casa, né? Muito longe. Então, eu fui estudar cinema a 3 horas de casa, de distância, ou e trabalhar longe. Consegui fazer uma coisa na região onde eu moro e criar amigos e parceiros de trabalho, de artes, enfim, na região onde eu moro, assim. E eu lembro que foi muito legal, porque realmente na equipe eu era formada já em cinema, eles estavam se formando, e aí sempre tinha um pouco dessa. A gente sempre chegava numa discussão em comum, assim, que era tipo, eu falando que eu não entendia tanto assim dessa questão de ocupação, tinha medo de falar alguma besteira, não sei o quê, o Guilherme entendia mais. E aí, Guilherme e o Jefferson, às vezes, falando que não eram do cinema. E aí eu lembro que eu ficava, gente, pelo amor de Deus, vocês são, tipo, muito do cinema, vocês estão fazendo um filme, vocês estão estudando cinema. E foi, a gente fez o filme, foi uma experiência super legal, assim. E aí, no fim do ano passado, me convidaram para participar dessa produtora, que aí foi quando eu conheci o Lohan também, foi maravilhoso conhecê-lo. Também essa questão que ele falou de não ter medo das funções, porque agora eu tô na edição, vou editar esse filme que o Lohan falou que foi guardando dinheiro para fazer e tal, eu tô editando esse filme e vou editar os dois do edital agora, né? Bebê Diabo e do outro. Eu acho que no final é muito aquela coisa mesmo, a gente que a gente começou a falar lá no começo, a gente não pode ter preconceitos, a gente é preconceituoso, a gente nasce preconceituoso nessa sociedade que a gente vive. A gente acha que a gente não gosta das coisas porque a gente não conhece. Isso acho que é um percurso mental que, de alguma forma, a gente herda da sociedade, porque não é uma coisa natural, né? Mas o ser humano tem medo daquilo que ele não conhece, desde a época dos homens das cavernas, né? Eles viam as sombras e tinham medo. Quebrar esses tabus de eu não gosto, eu não consigo, eu não vou, é muito caro, eu não faço parte. Eu acho que a proposta agora é transpor isso. E isso que a Laís falou de não ter que ir longe para fazer cinema é algo muito real, porque sempre o centro é São Paulo. Os filmes são feitos em São Paulo, sabe? Essas grandes capitais. E na nossa equipe, na Murmur, nós somos em 6, mas 5 são do ABC. Então nós somos uma equipe do ABC. A Laís é de Mauá, eu sou de Santo André, o Jefferson de São Caetano. E a gente tem isso de ser uma equipe do ABC. A gente funciona muito bem como equipe, além da gente já ter cada um suas particularidades e algo que é bom, a gente se gosta muito. Eu tenho carinho por todo mundo da produtora. E eu acho que isso leva muita gente além, sabe? E a gente também coloca muito essa questão do complemento, né? Se eu sou bom numa coisa e a outra pessoa é boa na outra, você fortalece o trabalho. A questão dos coletivos, né? Tem muito coletivo de arte. Então, assim, no coletivo de arte, 3 que são focados no audiovisual, outros fazem zine, outro faz sei lá, grafite, outro faz teatro, enfim, pessoas que se gostam e se misturam, né? São pessoas, cada um assim na sua área, mas só que todas querem conhecer coisas novas, todas, tipo assim, eu estou fazendo um curta, aí eu preciso de um dançarino, aí você vai atrás, o cara da de dança. Então, assim, as artes, elas vão se conectando, né? Então, assim, até encara murmura, assim, às vezes é produtora, mas assim, foi, tipo, não, é praticamente um coletivo, assim, são pessoas, a gente somos amigos, assim, não estamos trabalhando com, porque, assim, tem um problema que eu não falei, né, quando for montar a equipe, que, além que nem você falou, tem que tomar cuidado, né, porque tem amigos que, tipo, talvez não role, né, mas eu prefiro trabalhar, assim, com amigos que não saibam nada, mas que estão querendo fazer, que tenham a vontade de aprender e que eu sei que eu posso contar com eles, que talvez nunca tenha exercido a função,
do que trabalhar com um tipo de pessoa que para mim é muito perigosa, que a pessoa, chega alguém e fala para você, conheço uma pessoa que ela é incrível, ela é magnífica, olha os trabalhos dela, aí mostra um portfólio gigantesco, o Instagram, o Facebook, o YouTube, aí você fala, nossa, esse cara é muito bom, eu preciso ver pro meu filme, Aí beleza, aí você vai lá, o cara aceita fazer o seu filme, ele fala, beleza, faça o seu filme. No meio do processo, você conhece ele de verdade. Aí você começa a ter problemas relacionados a estrelismo, você vê que é uma pessoa difícil de se lidar, você vê que é uma pessoa que ela já vai entrar na sua equipe pensando assim, pô, eu tô fazendo filme com esse pessoal aqui, que talvez esteja começando, eu já sou... Enfim, lógico que tem pessoas super talentosas que se enfiam no nosso projeto que a gente nem acredita, né? Mas tem que tomar cuidado com pessoas talentosas que você só quer no seu filme porque você acha que vai engrandecer seu filme de uma forma incrível. Mas aí que tá. Cinema não é... Você tem que lidar com essa pessoa. Uma pessoa, que eu falei, uma pessoa pode estragar a sua equipe. Pode rachar a sua equipe. Então você tem que tomar muito cuidado, assim, pô, eu conheço não sei quem, que eu conheço não sei quem. Antes disso, você tem que conversar com essa pessoa, você tem que saber quais os ideais. Então, toma cuidado com quem você vai escolher para sua equipe, mesmo sendo a pessoa mais talentosa do mundo. Eu conheço muita gente que já teve essa experiência, tipo, de pessoas destruir um filme, assim, sabe? Tipo, acabar com o filme. O set de filmagem é meio como se fosse o nosso lar, né? Você tem que tomar cuidado para quem você traz, né? E sempre deem um desconto também, assim, para essa pandemia, né? Porque tem muita gente que é legal, que é do coração, mas que está, assim, em momentos meio alternados, né? Então, sempre senta, conversa, vê qual que é, se é o momento, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e a pessoa até tem vontade, mas não está no momento também. Falaram coisas muito boas, né? Super. São pessoas muito inspiradoras, assim, para mim. E queria agradecer, né? Agradecer a presença de vocês, agradecer quem está nos ouvindo e deixar o convite para conhecerem, né, os filmes, conhecerem as produções. Por favor, se vocês puderem falar, né, o Instagram de vocês. Queria agradecer, né, pelo convite. Eu vivia falando, porra, nossa, eu sempre quis participar de um podcast, ninguém vai me chamar nunca para participar de um podcast. Me chamar. Mas agradecer a Laís, que a Laís, assim, eu não contei, mas quando a gente começou a fazer o doc, que a gente não sabia nem o que estava fazendo, estava começando a estudar, quando o Guilherme fez a postagem no Facebook, estamos procurando alguém para ser câmera, que a gente não tinha câmera, não tinha nada, não tinha para fazer, a Laís, ela já era uma pessoa um pouco mais rodada, já mais estudada, que já tinha feito o documentário, ela aceitou, sem nem conhecer a gente, ela não abandonou o barco em nenhum momento, então foi com a gente até o fim, a gente sempre precisou dela, sempre se prontificou para tudo, assim, então eu fico feliz de hoje em dia ela ser da nossa produtora, assim, e, enfim, eu não tenho muita coisa para falar, porque eu já falei demais, as minhas redes sociais é J Mendes Gomes _, que é o meu Instagram, só a letra J Mendes Gomes _ e também a @murmurfilmes. Eu acho que o Jefferson complementou bem, então vou falar já rápido, né? Queria agradecer imensamente ao Instituto Via Cultural, a Laís, que é uma pessoa que eu amo muito, e eu gostei bastante de ter participado do podcast. A minha rede social, o Instagram é @lohanvd, e como o Jefferson já falou, é a Murmur Filmes, né? Nossa produtora. Aí lá no Instagram, na primeira foto que a gente postou, que é o logo, tá marcado o Instagram de todo mundo da produtora. Se quiser trocar uma ideia. Muito legal, muito obrigada. A gente agradece a presença de vocês aqui. Foi um prazer mesmo conversar. Curtiu o nosso podcast? Siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais para você. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Até a próxima!